Pessoal, a gente vai começar e a gente vai falar um pouco mais, basicamente, da mesma região, mas a gente vai mostrar hoje alguns pontos, referências que vão ser importantes para a leitura de todo o Antigo Testamento, porque muitas referências que nós encontramos no Antigo Testamento de localidades estão, vamos dizer assim, marcadas na história dos patriarcas, né? Então você com certeza já deve ter ouvido falar de alguma igreja chamada Igreja Betel, Igreja Peniel, como existe aqui em São Paulo, o Seminário Mispá. E esses são lugares que estão diretamente conectados à história dos patriarcas. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje, dando uma caminhada aí pela... foi engraçado que eu conversando um pouco com o Saião, aí ele disse, sua aula não é só de não é geografia, é uma geografia e história misturada. É basicamente isso. É uma ideia de você pegar, situar o que acontece na história narrada no Antigo Testamento nos pontos geográficos e também fazer uma avaliação ou uma análise histórico-cultural para a gente compreender melhor o que está acontecendo no texto. Então vamos lá para frente mais uma vez aí, o nosso amigo de toda a aula, o Crescente Fértil. E hoje, só para vocês terem noção e referência, nós vamos lidar basicamente com essa região aqui, aquela região que vocês lembram lá, chama Padã Arã, a região aqui um pouco ao norte do território de Israel, próximo à Síria, a região da Síria aqui, e descendo por toda essa região que é o Israel atual e também um pouco aqui do delta do Nilo. Eu só preciso ver uma coisa, se vocês me permitem. Eu acho que é aqui. Acho que é aqui. Deixa eu só confirmar. Ok. Então, só repetindo, por conta que eu acho que não saiu a referência do laserzinho aí na gravação e também na transmissão. É nessa região aqui do norte do território de Israel, onde está aqui o nome da Síria, passando pelo Líbano, terra de Canaã e também delta do Nilo. Ok? Muito bem, vamos continuar. Quando nós falamos na primeira aula, nós fizemos uma avaliação lá, uma passagem rápida das dinastias egípcias e também mesopotâmicas. E aqui eu trago de volta porque vai ter uma importância muito grande para a gente. Você tem aqui no Egito os períodos que são considerados dinastias dentro do governo egípcio. Então você tem o Império Antigo, que é do ano 2660 a 2180, terceira e quarta dinastias. Aí você tem o primeiro período intermediário, que é um período de transição entre dinastias, de transição entre poderes, né? Que da sétima à nona dinastias. Império Médio, que envolve a décima e a primeira, desculpa, eu falei da sétima à décima primeira, não a nona, a décima primeira. Décima primeira e décima segunda dinastias. E o segundo período intermediário, esses, na verdade, assim, o Império Médio e o segundo período intermediário são muito importantes para tudo que a gente vai ver, porque é o período que se imagina ser o período da história dos patriarcas. Se vocês olharem aqui embaixo, existe uma referência numérica que é uma aproximação, porém é uma aproximação bastante razoável, dados as informações arqueológicas encontradas até então, do período, né? Porque não se encontrou ainda nenhuma informação arqueológica que referencie os nomes de Abraão, Isaac e Jacó, a não ser os textos bíblicos posteriores que mencionam os nomes deles. Né? E você tem aqui o período que se imagina da vida de Abraão entre 1946 a 1771 a.C., Isaac 1851 1671,
e Jacó 1791, 1644, terminando aqui no nosso caso com José, que é do ano 1700 a 1590. E se você lembra que a gente falou na aula passada, quando Abraão tem aquele encontro lá com Deus na região de Hebrom, Deus vai falar que o povo vai ficar cativo por 400 anos. Então, se você pensa que José morre ali no ano 1590 e é entre 1700 e 1590, no caso, né? Nós estamos falando aí de 110 anos. A partir do momento que foi contabilizado, a gente não pode ter com exatidão qual é o momento em que se contabiliza a chegada ou o início desses 400 anos, ou se também o número 400 é um número exato, é um número que indica um grande período de tempo. Mas você consegue posicionar, por exemplo, o Êxodo ali por volta do ano 1300 a 1190, não é? Então seria nesse período aí que nós podemos imaginar a chegada, a saída do povo no Êxodo lá com Moisés. Continuando, a gente vai ver que em Gênesis 25:11, nós vimos isso na aula passada, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Beer Lahai Roi, que é essa região aqui ao sul, próximo aqui à região de Berseba, e está aqui, ó, Beer Lahai Roi, perdão. E essa é a região também onde o texto vai mostrar que Agar recebe a visita lá o que o texto apresenta é que ela recebe a visita do próprio Deus, né? Será que eu vi aquele que me vê? É o que o texto vai falar. E é nessa região que ela recebe a indicação de que o seu filho Ismael também será um grande povo. E o texto vai mostrar que essa é a região que Isaque estava morando na época da morte do seu pai Abraão. Continuando, a gente vai ver o que o texto vai nos apresentar sobre a história de Isaque e da sua família. Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel. Você vai lembrar da história de que Abraão faz com que o seu servo Eliezer volte à terra dos seus familiares, no caso a Betuel aqui sendo parente de Sara, e volte à terra dos seus parentes e busque uma esposa para o seu filho, para que ele não se case com as mulheres cananeias. E eu falo isso, é bom que vocês lembrem desses marcos, porque vocês vão perceber que parece que a história ela é cíclica, porque parece que é repetição do que aconteceu, ou vocês vão ver na frente coisas que parecem repetição do que está acontecendo aqui agora. Filha de Betuel, o arameu de Padã Arã e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração. Lembra que Sara também tinha essa questão da esterilidade e tem a interação dela com Deus lá, muito particular. Mas aqui Isaque ora e Rebeca, que é sua mulher estéril, ela engravida. E os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Então,
Continuando o texto, vai nos dizer: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Edom é a palavra que indica vermelho no hebraico. E por isso que o povo que sai, muita gente retrata Esaú muitas vezes nos desenhos infantis ou até mesmo nos filmes, eu não sei se você já percebeu, como uma pessoa ruiva, né? Por conta desse pelo, dessa capa de pelo que ele tinha, falando, como já foi falado aí no texto. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então, aqui talvez você já tenha ouvido falar dessa história de que Jacó enganou o seu irmão porque ele se vestiu lá e roubou o direito que era do seu irmão, quando o seu pai já não conseguia enxergar direito e estava já bem idoso. Mas o texto vai apresentar uma história um pouquinho diferente, né? Porque, na verdade, o que nós vemos aqui, primeiro, o que é esse direito de filho mais velho, ou seja, que a gente chama de direito de primogenitura, sendo ele o primogênito, ele teria um direito a ter uma porção dobrada da herança do seu pai. No caso aqui você tem 2 filhos, seria como se, no caso Isaque, pegasse toda a sua herança, dividisse ela em 3 partes e o primeiro filho levaria 2 dessas 3 partes, porque ele tem direito à porção dobrada. Isso acontece com uma família também com mais filhos, sempre o primogênito tinha direito à porção dobrada, e era ele quem deveria, vamos dizer assim, ser o responsável pela manutenção do nome da família, do clã da família, né? E então, o que aqui nós vemos Edom, no caso Esaú, fazendo, é justamente desprezando isso. Ele fala que isso não adianta nada, ele está lá, ele diz, olha, eu estou faminto voltando do campo, né? De que vai me adiantar, ele fala que eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito. E aí ele acaba desprezando isso. Então lá na frente, o que nós vemos, na verdade, é que Esaú talvez não se lembrasse disso, ou talvez tentasse, vamos dizer, enrolar o seu próprio irmão, e Jacó foi mais rápido que ele para poder pegar essa bênção que foi impetrada pelo seu pai, por conta inclusive dessa venda aqui. Era muito provável que Esaú não quisesse mesmo passar o direito de primogenitura para ele no final das contas. Então, quando a gente vê aqui o nome Edom, você vai ver a região que ele vai ocupar no território. Essa região de Edom, nós vamos depois voltar a essa região quando estivermos falando da subida do povo em direção à terra. O ponto de entrada do povo na terra, você vai lembrar que a primeira cidade que eles conquistam é Jericó. Então eles poderiam, saindo daqui do Egito, atravessar esse lado e vir direto aqui para a terra de Israel, mas eles primeiro vão para a região do Sinai, que nós vamos discutir isso também um pouco na próxima aula, onde fica o bendito do Monte Sinai. Mas eles passam pelo outro lado, atravessam o território de Edom, de Moabe e de Amon para poder entrar e conquistar aí o território de Israel. Então você já pode ver qual é a região que os edomitas, os descendentes de Edom, vão ocupar no território. E aí o texto continua falando que houve grande fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Olhe mais uma vez a história, parecendo uma história meio cíclica, uma história que se repete algumas vezes. Existem algumas teorias para esse fato, que nós não vamos entrar aqui, porque isso envolve um pouco mais
de um estudo aprofundado do texto e da cultura do texto. Nós estamos focando um pouco mais nas posições geográficas. Mas, por isso, Isaac foi para Gerar. Gerar fica aqui próximo a Gaza. E lembrem que Abraão também fez a mesma coisa. Abraão habitou essa terra, Abraão passou por essa região. Lembra que em Gaza aqui havia a ocupação dos filisteus. E, inclusive, o próprio nome, olha aqui, ó, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Aí já se levantou uma questão. Será que esse Abimeleque é o mesmo Abimeleque que teve os seus envolvimentos, os seus embates com Abraão? Pode ser que sim, mas Abimeleque, o nome Abimeleque, ele é um nome hebraico que significa, Abi vem de Ab, que é pai. Abi é meu pai, né? E Melech é rei. Então pode significar que Abimeleque não é um nome especificamente, mas é um título. Ou seja, meu pai é rei. Seria essa a tradução. Então, Abimeleque, que era ali o rei dos filisteus, e aí diz, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Lembram que o juramento é aquele juramento de sangue que foi feito entre Deus e Abraão quando ele faz lá o movimento de separar as partes dos animais. O texto vai continuar e aqui tem uma informação importante. Você percebe que todo esse movimento de estar aqui em Beer Lahai, depois subir para Gerar, depois ele vai passar por outros caminhos. Isso ainda indica um seminomadismo, ou seja, ele leva os seus rebanhos para lugares onde tem água, onde ele vai conseguir dar alimento para o seu rebanho. Mas percebam que aqui na sequência do texto aparece uma coisa que não tinha aparecido ainda. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Isso são as primeiras indicações de uma sedimentação. Sedimentação não é a palavra. Sedentarização. Sedimentar é coisa de água, né? Sedentarização do povo que vai ocorrer quando o povo ocupa a terra de Israel, a terra de Canaã, no caso ainda. O povo começa a se estabelecer fixo, ou ficando mais fixo no território onde eles estão ocupando, deixando de ficar pulando de um lado para o outro. O homem enriqueceu. Olha, ele está na região de Gerar, lembrem disso, está aqui na região de Gerar. E a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. É um vale que vem na direção de Berseba e ele saiu dessa região e fica entre o que é hoje, o que era Gerar e a cidade de Berseba, que é uma cidade atual, até hoje tem gente morando nessa cidade em Israel. E aí o texto continua dizendo que Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso se chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba, seguindo mais uma vez o caminho que Abraão havia feito na sua trajetória. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate,
seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Vocês lembram disso aqui? Nós vimos exatamente o mesmo fenômeno, as mesmas reuniões no caso de Abraão. Também Abimeleque veio da região de Gerar, ele veio da região de Gás, da região dos filisteus, e faz um juramento entre Abimeleque e alguém da descendência abraâmica. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita. Olha os nossos amigos hititas aparecendo ainda no texto aí. E também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Ou seja, o seu primeiro filho, Esaú, escolhe duas mulheres hititas, casa com elas, e essas mulheres se tornam uma pedra no sapato de Isaque e de Rebeca. E aí, por conta disso, por conta dessa relação de Esaú com as mulheres hititas, e aqui no caso é o trecho logo depois de que Jacó faz aquele movimento, um movimento que nós não vamos entrar em detalhes aqui, porque é uma história bastante conhecida, de tomar o lugar do seu irmão diante do seu pai e roubar a primogenitura, ou roubar a bênção do filho primeiro do primogênito. E aí a sua mãe fala para ele: fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão em Harã. Aí vocês vão ver a trajetória aí de Jacó subindo em direção a Harã, ou Padã Harã, que é a região que nós já vimos antes. E lá ele vai permanecer, a gente vai chegar lá mais para frente. E é interessante que Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas, as mulheres do seu filho. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Então Isaque chamou Jacó e deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Harã e a casa de Betuel, a mesma casa de onde Isaque havia recebido a sua esposa Rebeca, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. E aí nós conhecemos a história de que Jacó sobe até lá. Tudo claro até aqui? Uma boa revisão da história de Abraão, porque parece que a história parece uma repetição. A história de Isaque é uma história bem rápida, é uma história parece de transição entre Abraão e Jacó, né, que vai ser agora uma personagem muito importante, um personagem muito importante na história aí do povo de Israel. Vamos ver o que o texto continua nos dizendo. Então, só para vocês terem uma noção, essa aqui é uma reconstrução do que seria a cidade de Berseba, de um extrato do período herodiano, aparentemente. Você pode olhar aqui embaixo que ele vai te mostrar os períodos que eles encontraram peças arqueológicas. Então você tem período que eles chamam do ferro, né, israelita, que vai até 586. Encontraram coisas do período persa, do período helenístico, do período romano, bizantino, e do início do islamismo também encontraram algumas coisas nessa região de Berseba. E por que, você pode perguntar, por que o pessoal não queria largar essa região? 4 elementos. Essa talvez é uma informação que eu deveria ter falado lá na frente, mas se eu não falei lá na frente, falo agora e você ficará contente. Há 4 elementos que são fatores importantíssimos nesses períodos quando você vai construir uma cidade. E os 4 elementos são os seguintes. Primeira coisa, não estou mencionando aqui numa ordem de importância não, tá? Eu estou mencionando numa ordem que eu estou lembrando agora aqui, não sei qual é a ordem mais importante, mas vamos lembrar. A primeira coisa é fonte de água. A fonte de água perto, ou tendo água para você poder tanto produzir como alimentar os seus animais. Então vocês veem aí sempre a história de poços envolvidos, veios de água.
Então é uma questão muito importante. A segunda coisa é um lugar com possível defesa, uma montanha, uma colina, algo que você consiga defender e ter uma certa vantagem contra os seus inimigos. Então, normalmente as cidades eram muradas, como você pode ver aí. Existe uma muralha chamada Muralha de Casamata, que aparentemente era a muralha que havia em Jericó. E o que significa uma muralha de Casamata? É uma muralha que ela é oca e que as casas elas ficam coladas na muralha. E em épocas de paz, a muralha se torna moradia, ou seja, você tem pessoas morando dentro das muralhas. Em épocas de guerra, você entulha a muralha, você destrói partes das casas e entulha as muralhas para que você fique com uma parede grossa e elas não consigam entrar e destruir a muralha. Então isso acontecia muito, por exemplo, quando a cidade era sitiada, cercada, aí as pessoas iam lá e começavam a entulhar as casas que estavam coladas na muralha para poder aumentar a rigidez dessa muralha e ela resistir mais impactos. Eu falei da água, falei da posição de defesa. A terceira coisa que é extremamente importante é que ela esteja próxima de alguma rota comercial. Por quê? Porque você não tinha WhatsApp na época. Essa é uma informação que talvez você não sabia. Você não tinha e-mail e Facebook. Você mal tinha, talvez, pomba. Não sei nem se tinha pomba para levar mensagem de um lado para o outro. O que você tinha? Você tinha caravanas. E as caravanas andavam pelas estradas principais, levando produtos para vender, comprando produtos daquela região para vender em outra região. Só que uma coisa que a caravana trazia era notícias. Era o correio da época. Então, uma caravana que chegasse numa cidade para poder fazer negócio, ela também trazia notícias das outras cidades de onde ela havia passado. É muito provável que era assim que se descobria, por exemplo, olha, o exército assírio está descendo, eles estão vindo para essa região. Uma caravana, em tese, anda mais rápido do que um exército. Um exército tem um exército que caminha, ele tem uma letargia, um passo mais vagaroso. Uma caravana anda mais rápido. Então, se uma caravana... Normalmente as caravanas também só eram atacadas por assaltantes, era um serviço que era prestado até na época, de você comprar especiarias e produtos de lugares diferentes. Então a caravana passava e via, olha, eu vi lá numa cidade lá no norte que tem um exército assírio que está descendo. Então você já poderia se preparar. Então era muito importante que a sua cidade estivesse numa posição onde ela pudesse ser um ponto de acesso de uma caravana. Se ela estivesse num ponto muito isolado, mesmo que ela tivesse água e ela tivesse a possibilidade de defesa, ela não teria tanta informação assim. O quarto ponto, que não é assim tão... eu acho que talvez na hierarquia não seja tão relevante, porque isso vai ter um período da história que ele recebe essa importância, é terras para cultivo. Ou seja... Muitas cidades, as plantações ficavam ao redor da cidade. E aí quando você via algum perigo, alguma coisa, havia um sentinela, uma pessoa que ficava em cima dos muros, e ele tocava uma trombeta, tocava um sino, fazia algum aviso. As pessoas que habitavam na região externa da cidade entravam na cidade para proteção. Então esses 4 elementos eram extremamente importantes para que uma cidade prosperasse. Por isso que Berseba, ou Bershiva, como você pode ver aqui em hebraico, é um lugar extremamente importante, porque ele tem uma região próximo à água, está próximo de um encontro de caminhos, né? Se eu subir mais um mapa aqui para vocês terem a noção, Berseba tem aqui, lembram do famoso Caminho Real e a Via Maris, né? A Via Real e a Via Maris. Berseba ficava no caminho de conexão entre essas duas, um caminho que conectava desde Gaza até Zoar aqui, que era o caminho para subir pela parte interna. Então, ela estava numa região estratégica. E aí, aqui em Berseba, você vê a questão do poço de água, o poço de Abraão e de Isaac. Só para vocês terem noção, esse é o poço de Berseba. Ah, é o poço de Abraão? Aí você quer demais, eu não faço a mínima ideia. Mas esse poço tem água até hoje. Esse poço tem água. Essa aqui é uma reconstrução da parte superior do poço, né?
Mas isso significa o formato do poço era basicamente esse. Você tinha um buraco onde você descia o seu vaso para poder pegar água, e você tinha uma parte aqui que era para alimento, para dar água para os animais. Então você pegava um vaso, jogava aqui, os animais vinham e bebiam essa água. Essa região aqui, essas aqui atrás você pode ver alguns pedaços de muralha. Isso aqui é uma questão muito interessante. Se você olhar e tiver um olho de lince aí, você vai conseguir perceber que existe uma linha mais grossa aqui. Eu estou passando com o mousezinho por cima. O que significa essa linha? Normalmente, quando você vai visitar uma ruína, você vai visitar algum lugar, o que significa essa linha? Isso significa que quando foi achado o local onde a ruína se encontrava, eles acharam até essa linha aqui. Ou seja, havia já uma mureta de 2.000 anos, de 3.000 anos, até essa linha. O que está acima da linha é uma reconstrução baseada em estudos arqueológicos. Então eles reconstroem a parte de cima para mostrar basicamente como é que seria uma muralha de uma cidade daquela época. Mas o que está para baixo dessa linha, se você olhar do lado de cá, tem mais um pedaço, ó, que aqui agora vai entrar por baixo da terra. Então, quase todas as ruínas, quando você visita, por exemplo, ruínas muito antigas em Israel, você vai perceber isso. Lá em Meguido, a gente vai ter uma aula que vai falar sobre Salomão, por exemplo, que vai falar sobre Meguido. Meguido, você percebe vários lugares, em várias muralhas, essa linha divisória. E a parte de cima não é um achismo, tá? Existem outras formações da mesma época que estão mais conservadas, que eles encontram coisas assim nesse padrão, certo? Continuando, a gente vai ver agora a história de Jacó. Nós já lemos essa parte que Isaac manda Jacó para a casa de Labão. E aí Esaú começa a se enrolar um pouquinho mais, porque Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã. Lembre que nessa época aqui havia a ideia de que Esaú queria matar o seu irmão por causa do roubo da primogenitura. Ele fala isso, né? Que o sangue subiu tanto, ferveu tanto, que ele quer matar o seu irmão. E o que ele ouve é que parece que a história está meio assim confusa, que a bênção de Jacó de Isaac para Jacó foi porque ele não ia se casar com mulheres cananitas. E então deram a ordem para não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, foi para Padã-Arã, percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias. Aí ele foi pegar uma parente também, só que ele pegou que parente? Parente do irmão do seu pai, né, Ismael. Ele foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já possuía. Então ele tem um terceiro casamento, Esaú, e continua aqui habitando a região de Edom, uma região que está aqui na parte baixa do nosso mapa. Jacó partiu de Berseba, que era onde eles estavam. Berseba está aqui embaixo, vocês vão perceber. Essa linha verde vai ajudar vocês a verem o caminho que ele vai fazendo. E foi para Arã. Olha, Jacó sobe de Berseba, faz esse caminho, chega até Arã, que está aqui em cima. Padã-Arã é a região, Arã é a cidade. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar. Lembra que eu falei para vocês logo no início da aula dos nomes, que talvez você já tenha ouvido, nomes de igrejas e tudo mais? Olha só. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aí a gente dá um pulo no texto. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé. Como era muito característico na época você fazer um pilar, alguma coisa que representava uma divindade, isso era algo comum na época. E aí ele colocou essa pedra em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Betel, Bet, vem de Beit, que é casa, e El de Deus, ou seja, do nome do Elohim,
né? Era um nome ao Deus Altíssimo, né? É o nome do Deus Altíssimo da região. Então é um nome, inclusive, que, segundo a arqueologia, é um nome que é emprestado dos cananeus. Os cananeus tinham um Deus chamado El, que era o Deus criador de todas as coisas. E esse Deus, aqui no caso do texto, ele é ressignificado não para ser o Deus maior que os deuses, mas o Deus único, o Deus todo-poderoso, o El Shaddai, por exemplo. Então é esse El que ele está mencionando aqui no texto. E aqui é a casa de Deus, ou seja, Betel. E a cidade tinha o nome de Luz antigamente. Então você vê aqui a posição onde fica próximo. Você vai lembrar que Abraão habitou aqui um período entre Ai e a cidade que estava aqui, que era Betel, né? Ele ficava entre essas duas cidades. E esse nome dessa região foi dado por Jacó quando Jacó passa por aqui. Talvez você pode se perguntar, mas como assim Abraão passou por Betel, se Betel ainda não existia, só foi dado o nome de Betel por conta de Jacó? Lembre-se que quem escreve esse texto lá na frente, não é? Aqui, para nós que cremos nessa interpretação, que Moisés é aí o principal autor do texto, ele está explicando para o povo as coisas que aconteceram naquele território. E ele está contando a história como ela aconteceu, mas não necessariamente numa linha, numa nomenclatura cronológica. Ou seja, Abraão passou por um lugar que depois foi chamado de Betel. Não, Abraão passou por Betel porque Betel já era um lugar conhecido na época que o texto está sendo escrito. E aí ele está contando aqui nesse trecho do texto do Gênesis como o nome veio chegar até essa região. E aí a gente continua. A gente deu um salto, na verdade, aqui. E antes de eu dar esse salto, eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa. Eu vou dar uma parada, porque aqui a gente vai entrar naquela história que a gente já conhece de Jacó e Labão. A gente aqui deu um salto, deu um bom salto, né? Se você olhar aqui, a gente estava no capítulo 28 de Gênesis, estamos chegando no capítulo 30. E aqui tem aquela história que já é bastante conhecida de que Jacó... É isso mesmo, sempre importante essa explicação em relação ao tempo que aconteceu e o tempo que foi escrito, incluindo que quem escreveu não necessariamente o autor do acontecimento. Exato, isso é uma das questões, o Saião já mencionou isso em uma pregação, eu não me lembro se eu já falei, eu sei que eu vou falar isso mais lá na frente, mas já não tem problema, a gente pode repetir. Boa pergunta, Manuel. Essa terra foi comprada por Abraão, antes eu já respondo isso. Mas só para vocês terem noção que a arqueologia até hoje, ela tem alguns textos, os textos mais antigos já são pós conquista da terra. Tem um trecho de um texto que provavelmente remete ao tempo dos juízes, que está lá no Museu de Israel. É um pequeno pedaço de um texto escrito num filete, numa folha de cobre, certo? É o escrito mais antigo que se referencia à Bíblia, a Bíblia hebraica no caso. Mas, para vocês terem noção, só há pouco tempo atrás se achou o primeiro registro oficial com o nome Casa de Davi. Ou seja, até então, para muitos daqueles arqueólogos que nós mencionamos, os minimalistas e os maximalistas, para muitos dos minimalistas, Davi não passava de uma construção literária. Davi nunca tinha existido porque não havia nenhum registro a respeito do nome Davi. Mas então, eu esqueci exatamente a data, eu sei que está lá no slide que eu falo sobre isso, mas há pouco tempo atrás foi achada uma estela, uma estela que fala de um avanço de um general assírio contra o povo de Israel. E ele diz que ele derrotou todos os reis da casa de Davi. Ou seja, quando ele escreve isso numa pedra para marcar uma questão histórica, ele está querendo dizer que havia uma dinastia davídica. Havia sim uma série de reis que se referenciavam a Davi. Então é bem provável que Davi era um personagem da história. E essa questão ela ficou um pouco mais complicada porque uma arqueóloga
uma arqueóloga israelense chamada Eilat Mazar, que trabalhou na escavação do que é chamado Cidade de Davi. Vocês lembram daquele mapinha que eu mostrei lá do Monte Moriá? E tinha lá um pedaço que era a Cidade de Davi. Quando eles fizeram a escavação da Cidade de Davi, o que seria o Palácio Real, talvez é uma das possibilidades, que está lá em Jerusalém, eles não encontraram nenhum selo davídico. E não encontraram nenhum escrito, nenhum resto de escrito que apontasse para o nome de Davi. E isso foi muito, vamos dizer assim, complicado, foi um fator complicador que incitou e levantou essa questão de quererem acusar, ou seja, o texto de ser um texto fantasioso, né? Mas na verdade foi encontrada uma referência a Davi nessa estela. Essa estela inclusive está hoje também no Museu de Israel lá em Jerusalém. É possível visitar e nós vamos ver foto dela nas próximas aulas. Então aqui nós estamos num período. Ele perguntou se essa terra foi comprada por Abraão antes. Então, sim. Você lembra que Abraão comprou um pedaço em Hebrom, não é? Ele compra aquele campo lá de Efron o Hitita. E o problema é assim, como Abraão ele também ainda era um seminômade, ele esteve no local, ele prosperou e tal, depois ele saiu do local. Então ele não, vamos dizer assim, não tem registro dele comprando esse território ali em Berseba. Mas o registro de Hebrom a gente vai perceber depois que quando Jacó vem a morrer, Hebrom ainda pertence aos descendentes de Abraão, porque Jacó é enterrado no mesmo lugar que os seus pais. Inclusive a gente vai chegar lá, mas essa região de Berseba especificamente não temos assim nenhuma informação bíblica de que ele tenha comprado, e era característico do estilo nômade, né? Ou seja, você ocupa um território, você tem força, você tem riqueza, você faz negócios, você cresce. Quando aquele território ou não comporta mais as suas posses, os seus bens, ou quando você é ameaçado, você segue para um outro. Isaac acontece isso. Vocês viram que Abimeleque pede que Isaac se afaste do território ali dos filisteus, porque ele está muito grande, ele cresceu demais e ele está consumindo praticamente todas as coisas da região. E quando nós falamos isso também eu acho que eu não sei se eu já mencionei, quando nós falamos de posses, nós não estamos falando de cabeça de gado, como é no Brasil, né? No Brasil você chega assim, o cara é um latifundiário, ele é um fazendeiro, você vai perguntar qual o tamanho da terra e quanto gado ele tem. Por quê? Você consegue ter processos legais que fortaleçam ou que enforcem o seu direito de posse daquela terra, né? Você tem uma escritura, você tem mapeamento por GPS, você tem tudo isso. Naquela época, a força eram os seus servos. Lembra lá que a gente mencionou quando quando Ló é levado cativo pelos reis do norte, e aí Abraão com seus 312 ele sobe para poder combater, a força é a força da sua casa. Então aqui o que o texto pode estar dizendo é que Isaac chegou a um ponto na sua casa, onde ele tinha servos, onde ele tinha animais e tinha tudo mais, e aí as pessoas estavam com medo de que ele de repente se voltasse contra elas e dominasse toda a região. E aí Abimeleque vai lá e tenta forçar ele para fora do território, né? Então é basicamente isso. A prova também que esse território não estava na mão da família de Abraão é que quando Isaac volta a habitar Berseba, os poços do pai dele estão fechados. Ou seja, ele tem que reabrir os poços. Então, tudo isso demonstra que não era um território que, vamos dizer assim, que ele dominasse. O território ali da região de Hebrom parece que sim, porque fica sobre o poderio da família de Abraão até José. E aí nós vemos que depois de José, quando o povo se muda para o Egito, você vai lembrar dos 7 anos de fome, dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de fome, pode ser que essa terra tenha ficado abandonada, porque depois, quando o povo sai sai do cativeiro, né, sai como escravo do Egito através de Moisés e são libertos por Moisés, e você já vê que eles têm que reconquistar toda a terra. Então são várias gerações à frente aí que já ocuparam o espaço que antes estava sendo ocupado por Abraão e pelos seus descendentes. E aí quando a gente vai falar sobre a questão de Jacó e como Jacó
como Jacó se relaciona com seu tio Labão, você lembra da história que Jacó chega lá, fugindo, né? Aí tem um poço de água, a gente viu aquele poço lá de Berseba, ele fica esperando, aí pede que Deus dê um sinal para ele, aí vem uma pessoa falar com ele, vem pegar a água do poço e oferece água para ele, que é exatamente Raquel, e ele se apaixona por ela e tenta casar com ela. E aí Labão faz aquela jogada de mestre, né? Fala assim, não, você quer? Tudo bem, trabalha aí 7 anos que eu te dou ela por esposa. Ele trabalha os 7 anos, na hora do casamento ele entrega a filha mais velha. E Jacó fica casado com a mulher que ele não queria. Aí tenta rever, só que aí você percebe exatamente o que nós acabamos de falar do poderio. Labão, ele está estabelecido, ele tem servos, ele tem toda um grupo de pessoas ali que o obedece, ele é o chefe ali naquele momento. Jacó é ninguém. Como Jacó vai lutar contra Labão? Aí o que ele fala assim, mas você me enganou, isso não se faz. Ele fala, não, porque eu não vou te dar a filha mais nova antes da mais velha e tal. Trabalha mais 7 anos pela minha outra filha. E aí ele fica 14 anos trabalhando lá com Labão. Só que esse período, o que acontece? Deus abençoa Jacó, Jacó prospera e acontece com Jacó a mesma coisa que acontecia com Labão. Que aconteceu com seu pai Isaac. Ele chegou a um tamanho em que ele e Labão, ou seja, os seus servos e os servos de Labão, começam a conflitar. E Labão tenta passar a perna em Jacó várias vezes, né? Labão fala que se do seu rebanho as ovelhas nascerem malhadas, elas são suas. Se elas nascerem lisas, são minhas. Aí nascia mais malhada. Ele vai, não, agora inverte. Agora, se nascerem malhadas, são minhas, aí Deus foi abençoando ele com que ele conseguisse enriquecer ali naquele território. Mas chega um ponto em que a relação se tornou muito conflituosa e ele recebe um recado de Deus para voltar para sua terra, não é? Aí, ele fala ele tem os seus filhos, vão nascendo os seus filhos das 2 servas de Lia, da serva de Raquel também. E aí, quando Raquel dá a luz a José, o texto aí de Gênesis 30 vai nos dizer, ele diz a Labão, Jacó diz a Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. O problema é o seguinte, que já havia, como vocês estão vendo aí, Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. O que o texto vai dizer não é isso, vai dizer que ele cresceu e ele enriqueceu porque Deus o abençoou. E Jacó, percebendo que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes, ele recebe esse recado do Senhor, volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você. E aí ele inicia essa caminhada de volta com um grande grupo, um grupo de servos, um grupo de animais e tudo mais. E então, ele continua a sua trajetória e aqui você vai perceber vários lugares que são muito interessantes para a história que você já deve ter ouvido em outros lugares, como a gente mencionou, porque muitos pontos importantíssimos da história de Israel são marcados por essa viagem de retorno de Jacó, né? Então você vê aqui, por exemplo, quando Labão ele luta com Jacó, ele não quer que Jacó saia, Jacó fala com as suas 2 esposas e pergunta se elas querem sair e tudo mais, e elas respondem, temos ainda alguma parte na herança dos bens do nosso pai, não nos trata ele como estrangeiras, não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Ou seja, todos os dotes, tudo que Jacó fez para poder, a questão do dote do casamento, trabalhando 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, e entregou esse trabalho aí para Labão. Labão aqui, pelo que as filhas estão dizendo, ele já tinha gastado tudo. E aí Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas
foi Jacó e fugiu com tudo que ele tinha, com a sua família, com tudo mais. E Raquel foi lá e rouba os ídolos do clã. E aqui também tem uma questão muito interessante, porque vocês vão lembrar que quando Abraão ele vai sair de Padã Arã e vai sair da terra do seu pai, o trabalho do seu pai era esse, era de fazer pequenos ídolos. Eles tinham um trabalho de produção desses ídolos. Aí ele fala, Deus inclusive fala para ele abandonar todos esses deuses e seguir apenas ele, sendo ele o único Deus. Então essa divisão que acontece aqui parece que está se repetindo agora com Jacó. E aí você percebe que a família que permaneceu lá ainda era uma família que tinha politeísmo, ou seja, não acreditava num Deus único, não acreditava num Deus criador de todas as coisas, acreditava em deuses, tinha aqui esses deuses dos ídolos do clã. E Raquel vai lá, aparentemente também influenciada pela sua criação, influenciada pela vida que ela teve até esse momento, rouba os ídolos do clã. E aí tem dois motivos para isso que são levantados. O primeiro é que ela realmente estava com medo de que precisaria de proteção, então ela foi lá e rouba os ídolos do clã. O segundo é que ela ainda não conhecia esse Deus que falava com Abraão, que falava com Isaac, que falava com Jacó. E ela precisava ainda de vamos dizer assim, de uma transformação maior na sua trajetória, na sua caminhada. Então o que acontece? Foi assim que Jacó enganou Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Gileade é essa região aqui, os montes de Gileade. Ele vai descer de Padã Arã e vai chegar nessa região de Ramote Gileade. E aqui acontecem várias coisas interessantes com ele. Mas você vai lembrar que Labão corre atrás dele, tenta recuperá-lo. Labão foi informado 3 dias depois, ele já tinha 3 dias de caminhada. E aí Labão reúne os homens da sua casa e alcança Jacó, que estava já acampando nos montes de Gileade. Como essa é uma região bastante montanhosa, não dá para pinar, dizer assim, olha, ele estava aqui. Mas o texto vai nos dizer, olha que interessante. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado de Galeed. Também foi chamado de Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Há um trecho que diz assim, que eu não atravesse essa região para outra região com a intenção de guerra, com a intenção de morte, que eu simplesmente atravesse com a intenção de paz. Ou seja, esse monte vai servir de divisória entre nós. E está aqui Mispá. Então, é uma das regiões marcadas aí na história de Jacó nessa volta. Continuando, quando Jacó está seguindo o seu caminho, os anjos de Deus vieram ao encontro dele e Jacó disse: esse é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Outro lugar que talvez você já tenha ouvido falar o nome, Maanaim. É tudo, Mispá está aqui, Maanaim está aqui do lado. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom. Então, nesse momento, Jacó manda alguns dos seus servos falar com Esaú em Edom, que ele está voltando à terra, e essa era uma intenção de evitar uma guerra, de ser pego de surpresa, e do irmão dele achar que, como ele está voltando para guerrear. E é interessante porque você vai ver na história, quando isso acontece, ele tem aquela estratégia, né, de dividir o seu grupo em vários pedaços, mandando um grupo à frente, porque se Esaú estiver bravo ainda com ele, estiver nervoso e atacar o primeiro grupo, ele foge com o resto. Essa estratégia que ele tentou utilizar aí com o seu irmão, né? E aí o texto vai nos dizer que Jacó ficou sozinho aqui na região de Maanaim, e então veio um homem que ele mandou, na verdade ele manda existe um val aqui que é muito famoso, né, o Val do Jaboque, e ele manda o grupo dele atravessar o Val do Jaboque, que é um leito de rio, e ele fica sozinho, e aí veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, e então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aqui nós temos a mudança
do nome de Jacó. E esse lugar é chamado de Peniel. Aqui no mapa está Penuel, mas é o mesmo local. Pois disse, vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da sua coxa. Essa é uma região que, inclusive, é possível visitar nos dias de hoje. Então vocês vão vendo como tem lugares importantíssimos. Você já deve ter ouvido falar de igreja Peniel, igreja Manaim, a igreja Betel. São lugares que estão envolvidos diretamente com a história de Jacó e a sua trajetória aí no território de Canaã. E aí quando Jacó se encontra com Esaú, eles se abraçam, choram. Esaú faz todo aquele discurso. Por que tem essas coisas aqui que você que mandou? Ele falou, são presentes. Ele falou, não precisa me dar presente nenhum, porque eu tenho muito mais do que eu preciso. E no final Jacó insiste com ele, ele fica. E aí Esaú fala com ele, então deixa eu deixar um grupo dos meus homens aqui com você para a gente se encontrar. Esaú pede que Jacó vá encontrar ele na casa dele, descendo até Edom. E aí Jacó consegue meio que dar uma driblada no seu irmão, falando, não precisa, a gente vai mais devagar, porque nós temos crianças, nós temos mulheres e tudo mais. Inclusive nessa época Raquel estava grávida, né? Aí temos aqui mulher grávida e tudo mais, então a gente vai devagar. E aí Esaú volta, como diz aí o texto, volta para Seir. E em vez de Jacó descer na direção de Seir, que era para a casa do seu irmão, ele vai para a direção de Sucote, onde ele construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém. Siquém é essa cidade aqui, Sechem, na verdade, no hebraico. E é o lugar de estabelecimento de Jacó de volta à terra de Canaã. É o primeiro, vamos dizer assim, lugar da terra posterior de Israel, onde Jacó se estabelece ali em Canaã e acampou próximo à cidade. E aqui, no meio aqui, a gente dá um salto. Aqui nós estamos no capítulo 33, aqui no meio temos o capítulo 35. Vocês vão lembrar uma história muito, muito complicada da filha de Jacó, que se apaixona por uma pessoa da cidade de Siquém. Na verdade, a pessoa se apaixona por ela, é o inverso. E ele violenta a filha de Jacó. E a filha de Jacó volta para casa e ela fala sobre a situação, né? E os filhos dele ficam indignados, ficam querendo matar todo mundo. E aí Jacó, na verdade, o pai da pessoa lá que atacou Diná, a filha dele, estava querendo lembrar o nome, Diná, vem para fazer um casamento. Ele não quer briga, ele quer juntar os dois grupos. Na verdade, o nome agora que eu estou vendo aqui no texto, o nome da pessoa que faz isso é Siquém. Talvez por isso o nome da região receba esse mesmo nome. E aí Jacó faz aquela questão, olha, eu não posso me unir com vocês porque vocês não fazem parte do nosso pacto, que era um pacto de sangue, que era o pacto da circuncisão. É o pacto que foi estabelecido lá com Moisés, o pacto da circuncisão. E Jacó fala, eu não posso casar com você, permitir que isso aconteça, que isso venha a acontecer, porque vocês não são do mesmo pacto. Ele fala, não, então nós vamos fazer a circuncisão. E aí todos os homens da casa de Amor, que é o pai de Siquém, se circuncidaram. O que acontece? Você vai lembrar da história. 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, aproveitando as dores da circuncisão daquele povo, invadem a terra e matam os homens, todos os homens daquele povo. E Jacó fica desesperado porque é como se estivesse atraindo maldição para ele, porque ele fez um pacto com o povo e depois matou todo mundo. E essa história ia provavelmente continuar caminhando. Aí no capítulo 35, Deus diz a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú, que mais uma vez, aparenta aqui ser uma repetição daquela história dele com a pedra que ele dormiu. E aí ele faz o altar lá, Deus aparece a ele, ele agora manda fazer um outro altar na mesma região,
para o Deus que apareceu para ele. Então você percebe que a história ela tem algumas repetições, né? Existem algumas teorias a respeito disso, de por que o texto apresenta essas repetições, e uma delas é que facilita a memorização. Quando você repete o texto, quando você repete a história, as pessoas memorizam mais e conseguem gravar mais. Não significa que não aconteceu dessa forma. Significa talvez que a história ela foi escrita dessa forma para facilitar ali a você lembrar os lugares, você lembrar, porque não necessariamente Betel fica no lugar onde é Betel, mas o nome fica marcado na história e você lembra exatamente o que significa, o que foi aquele acontecimento. E você grava que naquele lugar, ou não necessariamente assim, até porque 400 anos já haviam se passado, né? Mas que naquela região houve um encontro de Deus com Jacó, e Jacó ali fez um altar, chamou de Betel, então você fixa a história na memória do povo, certo? E aí, então, diz ali que eles partiram de Betel, estavam descendo, né? A história vai mostrar que ele está descendo, está indo na direção sul. E quando eles estão ainda a certa distância de Efrata, que é a cidade de Belém, aqui, Jerusalém está aqui, Betel e Ai, lembra que Abraão teve um acampamento nessa região. E é nessa região que Abraão conversa com Ló para cada um ir para o seu lado, né? Depois eles vão descendo de novo, chegando próximo a Belém, Raquel tem dificuldade de ter o seu filho, que é Benjamim, irmão de José. E ela acaba falecendo do parto de Benjamim. E aí diz o texto que Raquel morreu e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Então, lembra na aula passada, quando eu mostrei para vocês a tumba de Isaac, a tumba de Jacó, a tumba de Abraão e a tumba de Sara? Eu falei, não está sepultada aqui Raquel. Lá também tem a tumba de Lia, não é? Em Hebron, a tumba de Lia, mas a tumba de Raquel não está lá porque ela morre em Belém. E é ali em Belém que está a tumba de Raquel. Como vocês podem ver aqui, esse é o monumento que está lá em Belém, da tumba de Raquel. Bom, se não temos pergunta, vamos chegar aqui ao final da aula de hoje, que nós vamos ver a trajetória de José. José, vocês vão lembrar que o texto bíblico vai dizer que era praticamente o queridinho do papai, né? Literalmente o filhinho de papai. Era o preferido de Jacó, de Israel, no caso agora, porque ele era filho da mulher que ele amava, filho de Raquel. E o outro também que tinha certa predileção era Benjamim. Você vai lembrar lá na história na frente, quando José já está estabelecido no Egito, que Jacó não quer de jeito nenhum permitir que Benjamim saia da sua presença, porque ele já havia perdido um dos filhos da mulher que ele amava, que era Raquel. E aí o texto vai nos dizer que os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai em Siquém. Nesse momento especificamente, nesse momento eles estão na região de Hebron, na região entre Hebron e Berseba. E aí os irmãos de José começam a pastorear o seu rebanho, e o rebanho vai indo, eles vão para a região de Siquém. E aí Jacó fala para o seu filho José, vai lá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e me traga as notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, que é justamente essa região aqui, onde Jacó estava estabelecido. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. E aí ele pergunta para um homem se ele viu os seus irmãos, se ele conhecia os seus irmãos, e aí ele fala, olha, eles foram daqui, eu já os vi dizer que vamos para Dotã, que é essa região aqui. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. E aqui tem aquela história muito linda do amor entre irmãos, que um irmão quer matar o outro. E o irmão mais velho entra na história e põe juízo na situação e fala, não vamos fazer isso.
vamos, vamos jogar ele nesse poço aqui, mas não vamos sujar as nossas mãos com o sangue do nosso próprio irmão. Olha como é interessante isso. E aí, eles, vendo José chegando de longe, já tinham percebido que José estava chegando, atacam José, retiram a sua túnica. Lembra também que tem aquela história da túnica bonita que só José recebeu. E nesse meio tempo José também não ajudava muito, né? Porque ele dizia que ele tinha uns sonhos que ele via os seus irmãos se curvando diante dele, ou ele via o sol e a lua e as estrelas se curvando diante dele. E aí os seus irmãos começaram a ficar meio nervosos com essa história toda. Nesse momento eles atacam e ele estava com aquela túnica colorida lá. E eles tiram a túnica, jogam ele na cova, só que a cova estava vazia, não tinha água. E aí, quando eles estão comendo pão, a gente vai ver uma questão muito interessante. Eles veem uma caravana de ismaelitas, uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, aquela região montanhosa que nós acabamos de ver aqui perto de Sucote, está mais ou menos aqui, que era dos descendentes de Ismael, o irmão de Abraão. Então, você tem descendentes de Ismael aqui nessa região, né? E eles desciam com seus camelos, desciam por onde? Quando você pode se perguntar, eles desciam justamente pelo caminho do mar, pela Via Maris. Estavam indo em direção ao Egito para fazer negócio. E aí, eles vendem o seu irmão para essa companhia de ismaelitas, e os ismaelitas, que não tinham interesse em ter ele como escravo, vendem José para o servo do faraó, Potifar. E aí, a gente conhece toda a história de José, tudo o que aconteceu com ele. A gente conhece a questão de como ele foi elevado à segunda posição em todo o Egito, como ele salva o Egito da fome. E por conta dessa fome que começava a prejudicar ou a impedir a vida em regiões mais áridas, como era o caso aqui da região de Canaã que nós estamos falando, Jacó manda os seus filhos irem ao Egito para poder comprar mantimento, para que o povo não morra. E aí vocês conhecem aquela história do vai e vem, né? Que os irmãos chegam, aí não reconhecem José. José faz aquela brincadeirazinha de não só entregar o mantimento que eles precisavam, mas devolver o dinheiro para eles. E aí eles descobrem só no meio do caminho. Aí na segunda vez eles voltam trazendo o dinheiro da primeira vez e mais um presente. E aí de novo ele devolve o dinheiro para os seus irmãos, porém coloca lá o seu copo na bolsa de quem foi que ele colocou? Porque nesse momento o Benjamim ainda não está com eles. E quando ele faz isso, ele faz com que os seus servos corram atrás da caravana dos seus irmãos e achem o copo de bebê na bolsa do seu irmão, e o Rúben, que era o irmão mais velho, ele tenta ficar no lugar, não fica. E aí ele fala, vocês vão lá e voltem com o seu irmão. Aliás, agora que eu lembrei, acho que é Benjamim, né? É Benjamim. Alguém mais com a memória melhor do que a minha? Se é na bolsa de Benjamim que fica. E aí quando ele vai dizer que os irmãos podem voltar, mas Benjamim tem que ficar, e aí o irmão mais velho vai falar, olha, se eu não vou levar esse meu irmão, ele já perdeu, ele tinha um irmão mais velho que nós vendemos e tudo mais, e o meu pai, se não receber o seu irmão mais novo de volta, que é o filho preferido dele, ele vai morrer de desgosto. E aí José não aguenta e chora, né? E se revela para os seus irmãos. E isso é a salvação. Isso é exatamente na bolsa de Benjamim. E isso é a salvação do povo, porque quando José se revela e os seus irmãos têm aquela história deles não entenderem o que está acontecendo, ele traz e salva o povo, salva a descendência abraâmica daqueles outros anos de fome que vão ainda vir. Então ele traz o Jacó e toda a sua comitiva para morar aonde? Na terra de Gozen, como está aqui no texto bíblico, Goshen, que é a transliteração hebraica, e ele vai dar a notícia
a o faraó dizendo lá: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Percebam que ainda há o espírito seminômade nesse período aí da vida dos patriarcas, né? E estão agora na terra de Gósen. E aí, depois escolheu 5 dos seus irmãos e apresentou ao faraó e perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Ele lhe respondeu: teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen, que é exatamente a região onde os israelitas, através da família de Jacó barra Israel, foi Judá, né? Olha, o Roberto tá me ajudando. Judá que implorou, não foi Simeão. Rubem, desculpa, foi Judá. Eles estão estabelecidos agora na região do Delta, que é uma região, como nós já mencionamos antes, extremamente fértil. E aqui tem uma questão muito interessante. Essa cidade aqui, chamada Avares, talvez o mapinha aí não está tão claro para vocês verem, é a capital dos Ixos. Lembra que nós falamos daquelas mudanças, aquelas transições de épocas? Então essa é a capital do povo que dominou o Egito durante alguns séculos, os Ixos. E aí quando nós vamos adiantar a história, nós vamos chegar lá na frente, quando nós vamos ver a saída do povo, olha o que diz aqui: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, lá adquiriram propriedades e foram muito prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui no Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. E o que acontece é, Jacó morre no Egito e há todo um cortejo para levá-lo até a região de Hebrom, na caverna de Macpela, lá no campo de Manre, onde ele vai ser sepultado junto com seus pais. Então, só para a gente lembrar uma coisa que nós falamos lá na primeira aula. Então, nesse período, a dominação é dos Ixos, não é? Então eu estou falando o seguinte, que essa região aqui, a região do reino da capital, sendo aqui a capital dos Ixos, é a região que posteriormente, vocês vão lembrar que o texto bíblico vai dizer o quê? O faraó não lembrava-se de José e das coisas que José tinha feito, porque muito provavelmente o que aconteceu é que os Ixos foram derrotados por uma outra dinastia e todo aquele histórico que havia acontecido antes cai por terra. Então o povo que vai assumir depois o governo começa a escravizar o povo do Egito, o povo de Israel, porque não sabia das histórias anteriores que haviam acontecido. Tá bom, pessoal? Pelo que eu estou percebendo aqui, antes de morrer, José também disse a mesma coisa. Só para a gente fechar, esse é o último slide, se eu não estou enganado, é esse mesmo. Aí José fala a mesma coisa: quando eu morrer, não me deixem sepultado aqui, mas levem os meus ossos para Hebrom. E aqui é interessante que é uma referência muito próxima, ou provavelmente é o que se acredita hoje, uma referência ao serviço funerário egípcio, o serviço de embalsamamento e de mumificação. Ou seja, porque quando o êxodo acontece, você vai lembrar que o ossuário de José é levado para a mesma região, e ele também é sepultado lá na sua terra. Tá bom?